Pessoal, começando agora a nossa aula 11, né? Na verdade, microaula, né? Aula 11, campo elétrico uniforme, aula expositiva no YouTube, né? Então, nosso campo elétrico uniforme, aula expositiva no YouTube. Então é o seguinte, um exemplo de campo elétrico uniforme é esse caso aí, né? Você vê essa placa superior, positiva, e essa placa inferior, negativa. Então, as linhas de campo, a gente sabe que sai do positivo para o negativo, né? Foi convencionado assim. As linhas de campo saem do positivo para o negativo. De cara, você já olha para esse campo elétrico aí em vermelho no meio, né? Representado por E, né? Que ele é tudo igualzinho, né? A distância entre uma seta é a mesma distância da outra, né? Isso seria um campo elétrico uniforme, né? Não tem uma parte que as distâncias são menor, outra maior, não. É tudo igualzinho, a distância entre eles. Então, o que que acontece? Nesse caso aí, parece muito, aqui já trazendo, fazendo um spoiler aqui, parece muito com capacitor, né? Capacitor é desse jeito. São duas placas paralelas, uma positiva e outra negativa, e dentro é criado um campo elétrico. E essa condição de campo elétrico uniforme, ela é possível se essas placas paralelas forem bem próximas e tamanho infinito, né? Claro que não é infinito, mas assim, a proporção entre o comprimento dela tem que ser bem maior do que essa distância entre as placas, né? A placa positiva e a negativa, né? Aí dá esse efeito de campo elétrico uniforme. Vamos lá. Então, campo elétrico uniforme, superfície plana e eletrizada. Sentido depende da carga. Então tá aí. Superfície plana, eletrizada, né? Positivo em cima, negativo embaixo. E sentido depende da carga, né? Sai do positivo e vai para o negativo. Então, o campo E, em todos os pontos, tem o mesmo sentido, direção e intensidade. Então, o sentido, né? Vamos lá. Sentido vertical, né? Direção de cima para baixo, né? Direção de cima para baixo. E intensidade E, a mesma intensidade, né? Se esse campo elétrico é uniforme, esse valor E é igual em qualquer ponto dessa placa. Representado por segmentos de reta igualmente espaçados e paralelos. Então, esse segmento de reta que tem aí, de cima para baixo, eles são igualmente espaçados e as distâncias entre eles são iguais, entendeu? Campo elétrico uniforme. A melhor forma de se conseguir um campo elétrico uniforme é duas placas paralelas, cargas opostas, confere lá, né? E de mesmo módulo. O campo elétrico é o que é sigma. O que é sigma, né? Lembra lá da questão passada? É a densidade superficial de carga, né? É a carga sobre uma área dividido por E, né? Dividido por E. Esse E é epsilon zero, né? Que a constante lá do meio. E isso aqui, lá na física superior, a gente conhece como lei de Gauss, né? Que o campo elétrico criado por uma carga, né? Campo elétrico criado por uma carga é o que? É a carga sobre epsilon zero, né? Então, sigma, tu botei aí, sigma igual a Q sobre A, né? Que é a carga que tá lá no caso, uma esfera dividido pela área. Intensidade de campo elétrico de placas paralelas. Capacidade do capacitor plano. Então, o que que acontece? Vamos observar essa figura. Em cima temos uma carga mais Q, né, em amarelo. E embaixo temos uma carga menos Q, em azul. Aí em cima tem VA e embaixo tem VB, né, que são voltagem, né? Voltagem
você lembra o seguinte: voltagem é também lido como diferença de potencial, né? Se você vai lá na sua tomada e coloca um multímetro, tá lá 220, né? Significa que essa voltagem é o potencial entre o menor e o maior. Então, esse intervalo entre o menor e o maior é 220. Então, nesse caso aí, ó, as setazinhas são para baixo, é B, né, que é o campo B, campo A, e o campo é igual a soma e é B mais é A, né, são a soma. E essa distância entre uma placa e outra é E. Aí eu coloquei aí na figura, tá mostrando essa letra sigma, né, que tá em módulo, letra grega sigma, está em módulo, que é carga, é o módulo da carga sobre S, né, módulo da carga sobre S. Então, observe que não importa se a carga é positiva ou negativa, a gente só quer saber da intensidade dela. Aí ele pega e bota, né? EA igual a EB, que é igual ao quê? Sigma sobre 2E. Então, o que ele está dizendo aí? O que ele está dizendo? Que são duas placas, né? O campo de A e o campo de B, somando, fica sigma sobre E, né? Então, o campo elétrico entre essas placas é sigma sobre E, epsilon zero, né? Esse E é chamado epsilon, letra grega. Então, se fosse só uma placa, seria essa primeira fórmula aqui, sigma sobre 2 epsilon zero. Mas aí, se você somar duas vezes esse sigma sobre 2 epsilon zero, vai dar E igual a sigma sobre epsilon, né? Então está aí a consequência. E aí um exercíciozinho, né? Exercíciozinho pra gente... O que acontece? Se você jogar aí um pedaço de matéria, né? Aí você jogou aqui com a força F, se ele parar lá no P, né? Isso foi usado em experiências. Se ele parar lá no P, o que ele é? Usado em experiência física. A gente fazendo isso e ele foi em linha reta, significa o quê? Que ele é neutro, né? Ele nem atrai pelo positivo nem pelo negativo. E se ele parar lá no quê? Significa que ele é positivo, né? A placa de cima repele ele e a de baixo atrai. E se ele parar no R, significa que ele é mais ainda positivo, né? Que ele foi em linha reta e quase bate na placa de baixo, né? Que é negativa, né? Isso é usado na física. Quando há quebra de matéria, produz partículas, né? Alfa, beta e gama. Aí se joga um campo elétrico nessas partículas, aí a partícula alfa, como é positiva, ela é atraída pelo campo negativo. E a partícula beta, por ser negativa, é atraída pelo campo positivo. E a gama, que é aquela partícula, né? Não sei nem dizer se é partícula, porque não tem massa, né? Mas tem alta energia de penetração, né? Penetra na pele, pode até modificar o nosso código genético, né? O que acontece? Ela passa direto, por quê? Porque ela não tem carga. E adiantando aqui para vocês, a título de curiosidade, muito interessante, quando eu descobri eu também fiquei admirado, o que acontece? Numa explosão de uma bomba atômica, né? A fissão nuclear, né? Você quebra ali um elemento nuclear. Aí nessa quebra libera alfa, beta e gama. E libera o gama, né? Libera alfa e beta. E libera o gama. E o gama, na verdade, sabe o que é o gama? Ele é a junção de um elétron com um antielétron, que é chamado de pósitron. Então, essa matéria eu nem conhecia, pósitron. Então, existe o elétron e existe o irmão dele lá na antimatéria, que é o mesmo elétron, só que com carga positiva. Aí, quando os dois se juntam, ele se autoneutraliza e produz os raios gamas, né? Produz os raios gama.
E a título de curiosidade, isso é a bomba atômica, né? É fissão nuclear que foi usada. Mas aí nós temos um meio maior ainda de se obter energia, né? Se produz muita energia, mas a título de curiosidade, que é a fusão nuclear. Observe, fissão nas bombas atômicas é o contrário de fusão nuclear. Onde é que você vê fusão nuclear? No Sol, né? No Sol se vê fusão nuclear. O que que acontece? Você pega ali um hidrogênio, lembre lá na química, o que que é o hidrogênio? O número atômico dele é só um, ele só tem um próton e um elétron na sua eletrosfera, né? Isso é um próton e um elétron. Então o que que acontece? Ele junta com outro hidrogênio e forma o que? O hélio. Um próton mais um próton, dois prótons. E o que é dois prótons? Um hélio, né? Então é o processo de fusão nuclear. Então o que está acontecendo no Sol? Está se unindo hidrogênio mais hidrogênio formando hélio. E há uma produção enorme de energia. E hoje o país que está mais avançado tentando copiar o que o Sol faz, né? O que Deus fez, é a China. A China, ela está fazendo vários estudos e pesquisa na produção de fusão nuclear. Então o que que acontece? E como é que ela segura toda essa fusão nuclear, né? Porque produz muito calor e muita energia com campos elétricos fortíssimos, né? Alto, campos elétricos fortíssimos. Eu não sei se já conseguiram. Tenho quase certeza que não conseguiram, mas se conseguir, nós vamos ter energia infinita pelo resto da vida. Se isso um dia chegar a nós, né?